Fala pessoal, professor Elton com vocês, seu nerd professor, eu sou o professor nerd, você decide. Acabei de chegar no cinema, nem tem roteiro direito esse vídeo. Godzilla e Kong, o Novo Império, chegou agora mesmo no cinema. Eu peguei a primeira sessão só para trazer em primeira mão aqui para vocês as minhas primeiras impressões. Fica tranquilo que esse vídeo é sem spoiler. E galera, eu ainda tô aqui ó, hypado com o filme. Vou te contar por quê, vem comigo. For centuries, there was harmony. The Titans were the guardians of nature. Em um novo capítulo do Monstro Verso, testemunhamos mais uma aliança entre o poderoso Kong e o temível Godzilla, unidos contra uma ameaça colossal e explorando as origens ancestrais que conectam esses titãs à humanidade. Sob a direção de Adam Wingard e com Dan Stevens como Trapper, no caso dublaram o nome dele para Caçador. Eu não entendi se é um apelido ou não, mas também pouco importa, ele é só um humano mesmo. A doutora Elaine Andrews, que é interpretada por Rebecca Hall, retorna e ela faz o papel de professor roteiro. Quando o filme não consegue explicar o que está acontecendo, coloca ela para falar sobre alguma profecia ou ler alguma coisa antiga. Enquanto que Brian Tyree Henry traz à tela Bernie Hayes, um teórico da conspiração que está ali para alívio cômico. Basicamente, sobre os personagens humanos, não vamos ver nada fora da mesma fórmula que vimos até agora. Lembra do primeiro encontro entre os dois gigantes? Assim. Então, os humanos até tinham um papel coadjuvante. Aqui eles são praticamente inúteis, tá? Não que isso seja ruim, afinal o filme chama Godzilla e Kong. E eu fui no cinema para ver um mamaco e uma lagartixa brigando. E é o que mais tem, briga de monstrão. E por isso que eu gostei do filme. Mas antes de continuar, tá na hora do like, bora galera, curte aí o vídeo, me ajuda a levar esse canal para além da terra oca. Se tá chegando agora, bem-vindo ao canal Nerd Sora. Aqui eu falo sobre filmes, séries, animes e livros, tudo que um bom geek ou nerd gosta. Então clica agora em inscrever-se e ativa o sino das notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Ou tô fazendo 3 vídeos por semana, tá corrido galera. Eu conto com vocês também para compartilhar esse vídeo. Comenta aqui para mim, foi no cinema? O que você achou do filme? Vai ir no cinema ainda ou vai esperar vir no stream? Comenta aqui que você me ajuda pra caramba. Com um orçamento de mais de 135 milhões de dólares, 10 vezes mais do que o de Godzilla Minus One, que tinha apenas 10 milhões e conquistou o Oscar, nós nos perguntamos, será que Godzilla e Kong, o Novo Império, vai seguir os passos do seu primo pobre e vai brilhar na próxima cerimônia de premiação com uma vitória também em efeitos especiais? Será? Eu acho que tem grandes chances. Já que eu falei de Minus One aqui, a comparação entre esses dois filmes é obrigatória. E assim, vamos dizer a verdade, não tem comparação. Minus One é um filme de drama com um monstro gigante. Godzilla e Kong é um filme de monstro gigante. Ponto. Com ação, no máximo. A comparação chega a ser injusta. A única coisa que eles têm em comum é o calango gigante. Em Um Novo Império vemos um Kong já na Terra Oca, vivendo a sua vida, e ele tá ali bem depressivo, se sentindo sozinho. Falando agora de um dos problemas do filme, essa é a construção narrativa que o roteiro vai meio que aprofundar. A solidão do Kong, ela vai se tornar o motor da busca dele, que vai levar então à descoberta lá do povo dos macacos gigantes e do King Scar. E basicamente essa é a história do filme. O Godzilla, que na minha opinião ele é só um coadjuvante de luxo aqui, basicamente vai ali matar uns kaijus e ele vai roubar a energia ali que eles se alimentavam. Isso para se preparar para uma luta. E ele vai lutar. É só isso, tá? O Kong é o protagonista do filme. Tudo gira em torno dele. 75% do filme é ele, tá? O resto, os outros 25%, a gente divide entre o Godzilla, os humanos e tudo mais. Não que isso seja ruim. Essa, na verdade, é uma escolha que a gente já tá vendo ser construída desde o filme anterior. Godzilla é a grande potência, ele é a força da natureza. E o Kong é o personagem que vai crescendo, mais humanizado, ele liga o espectador com a história. E nesse caso o filme faz isso muito bem, sem muita criatividade, mas constrói bem. Vamos falar rapidão aqui sobre os humanos. O Trapper, ou Caçador, que é o personagem do Dan Stevens, é basicamente um Ace Ventura com um pouco mais de pegada de ação e um pouco menos pastelão. Mas a comédia tá toda ali também, tá? Inclusive essa piada dele ser o Ace Ventura aparece no filme. E, sem dúvida, é o melhor em tela. Ele se entrega para esse personagem comédia. A doutora Elaine faz exatamente a mesma coisa que fez durante o primeiro filme, que é explicar o que o filme não consegue explicar sozinho. A jovem Gia, ela entra muda e sai calada. Eu entendi a referência. Tá, foi mal. Mas ela tem um papel aqui. Um papel bem forçado, mas como ela é desse povo meio místico aí que são os Iwis, a gente vai aceitando. Não dá para esquecer o Bernie, ou até daria, né? Se ele não fosse tão irritante. Sabe aqueles caras que falam e só irritam? É ele.
Você não é chato pra caralho, por isso. Até agora eu tô tentando entender como é que ele se meteu nessa história, né? Como eu entendi, mas eu não entendi o porquê. Basicamente, a trama humana ela não existe. O que realmente importa aqui são as lutas e a história do Kong. Os executivos da Legendary sentaram e conversaram e fizeram uma pergunta. O que os fãs do Monstroverso querem? A resposta foi briga de titãs. Acertou, miserável. Então, foi isso que eles trouxeram. Se você é fã de briga de titãs, como eu sou, você vai adorar o filme. Eu sou fã, quero service. Porque ele basicamente é isso. É o Kong que briga com um bando de lobo, depois ele briga com uma cobra gigante, depois ele briga com um monte de macaco. O Godzilla também, ele vai brigar com o Kong, ele vai brigar com o King Scar, porradaria pra todo lado, tem poderzinho pra lá e pra cá. O Godzilla briga com a aranha gigante, briga com o monstro marinho. E assim, a cena de luta na Terra Oca é fenomenal. Tem seus furos, mas é muito boa. Pra mim, a cena de batalha no Rio de Janeiro podia ter sido melhor. Eu gostei mais da luta contra o Mechagodzilla, quando falamos assim em luta urbana, tá? Mas comenta aí pra mim se você prefere a luta final do primeiro ou do segundo filme. Falando no primeiro filme, como história, cara, ele é muito melhor. Tem bem mais conteúdo e não é grandes coisas, né? O Novo Império basicamente são 2 horas de MMA de titãs. Tem até uma cena que o Godzilla dá um golpe de luta livre no Kong que eu dei risada torto dentro do cinema. Sério, se a ideia do filme fosse qualquer outra, que não fosse de porradaria de titã, eu teria ido embora com aquela cena. Ela é totalmente ilógica, mas no contexto do filme encaixou. Inclusive o Godzilla tá cada vez mais humanizado. Pernas, os braços, ele tá cada vez mais parecendo um humanoide. Aqui ele até luta mais parecido com o humano do que em qualquer outro dos outros filmes. Vamos falar dos outros kaijus? Aqui pode ser que eu te dê um pequeno spoiler, então caso você não tenha assistido aos trailers e não quer esse tipo de informação, então é melhor você parar agora. E depois de assistir ao filme, você volta. O Mini Kong, ele vai vender boneco, ponto. Você vai se surpreender com ele tem um papel no filme que é meio que humanizar ainda mais o Kong, e ele faz esse papel. Shimo foi a grande decepção, tá? No meu caso, na minha opinião. Eu esperava muito mais, porque Titã primordial. Enfim, ficou escanteada do começo ao fim e ela serve ali como um pet, nada mais do que isso. O verdadeiro vilão é o King Scar. Esse sim é aquele vilão malvado que você odeia do começo ao fim. Você sente que ele é um líder despótico, controlador, ele é violento, o povo odeia e teme ele, e a gente sente isso logo que ele aparece na primeira vez. Ele não tem mais muito aprofundamento além disso, não. A gente se pega tentando às vezes entender as motivações dele, mas assim, ó, na boa, desiste, tá? Não tem porquê. Ele é mau e ponto. Ele quer dominar o mundo e acabou. Porque sim, e deu, tá? Só isso. Ele é aquele estereótipo de vilão que é igual ao herói, mas ao contrário. O jaqueta amarela do Homem-Formiga do Kong, entendeu? E temos ainda a Mothra, que eu fiquei tipo, como assim? Tipo, ela aparece aqui, mas o roteiro meio que esquece o que acontece lá em Godzilla Rei dos Monstros. Também tinha Mothra lá, pessoal. Então, nesse filme, ela vira uma criatura mística. Ela não é mais um titã, ela é uma criatura mística. Sinceramente, não entendi o que quiseram fazer aqui com ela. Ela nem tem um papel relevante, tão grande assim, para o desenrolar das batalhas ali. Mas ela é uma desculpa para os humanos descerem para a Terra Oca, coisa que também não seria necessária. De repente, dar peso para Gia, sei lá. Mas em tudo, o que mais me incomodou no filme foi a questão da proporção. Cara, isso ficou muito ruim. Numa hora a gente tem o King Scar parecendo maior que o Kong, depois ele tá menor. Aí o Godzilla também parece passar por esse problema, quando ele tá na cidade ele parece ter o tamanho de um prédio de 6 andares, e aí quando chegar lá no Rio ele parece ter 40 andares de altura. Mas quem fica mais prejudicado ainda é a Shimo. Uma hora ela tem a altura de uns 5 macacos, e depois ela parece do tamanho do Kong. Parece que o pessoal do FX não se conversava na hora de montar esses bichos, não. Falando sério, a Shimo ficou sem peso nenhum, cara. Não tem, assim, a construção dela como criatura ali não tem impacto, não tem ameaça. O King Scar, sim, cara, ele é muito ameaçador. Quando ele tá na cena, assim, a gente sente que ele é uma criatura que realmente pode causar uma destruição grande para os nossos protagonistas. Se você está procurando um filme de monstro que seja profundo, com efeitos impecáveis e um potencial dramático humano, vai assistir Godzilla Minus One, porque você não vai encontrar isso em Godzilla e Kong, Um Novo Império. Aqui é um filme de ação, puro fanservice, para quem gosta de ver bichão destruindo cidades inteiras, como eu gosto. Eu acho que o mundo não aguenta mais um filme de monstro verso, não. Nesse aqui, metade da França, o Rio de Janeiro, Roma, foi tudo pro brejo, sem falar do que aconteceu lá no primeiro filme, que teve um monte de cidade destruída também. Mas assim, eu acho que ainda vamos ver mais filmes desse universo, e eu tenho pra mim que veremos um pouco mais de humanos nessa vez. Porque nesse aqui a gente tem um diálogo que me chamou a atenção.
A doutora Elaine comenta que o governo quer parar com as experiências na Terra Oca e que as corporações estão loucas para botar a mão no lugar. E eu acho que essa será a trama do próximo filme. Mas a pergunta é, vale a pena ver Godzilla, um novo império? Vale, e no cinema. Eu dou 7 de 10 para esse filme. Não é uma obra-prima, mas é diversão do início ao fim. Se você estiver disposto a passar por cima da falta de enredo e se deixar levar pelas lutas. Comenta pra mim o que você achou do filme, eu quero saber a sua opinião e qual o seu ranking de melhores filmes do Monstroverso. Comenta aí que depois eu trago o meu ranking pra vocês em vídeo. Lembra do like, da inscrição e do sino das notificações. Um forte abraço e se cuide.